meios. Outro jeito de pensar é começar com 5 coisas. Começar com 5 coisas. Digamos que isto seja uma coisa. Copio e colo para deixar todas iguais. Vou colar aqui 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas. Outro jeito de representar é pegar a metade dessas 5 coisas. Qual seria a metade disso? Vejamos. Temos 5 coisas. E 5 dividido por 2 dá 2,5. Seria até aqui. Vou fazer assim. A gente teria esta e mais metade desta. Isso é a mesma coisa que 5 meios? O que acontece se dividir cada um desses inteiros ao meio? Vamos fazer isso. Vamos dividir cada um deles em 2. Em vez de ter 5 inteiros, agora temos 10 metades. Preenchemos quantas metades? Bom, preenchemos 1, 2, 3, 4, 5. E isso também é igual a 5 meios. Se a gente quer descobrir... Até agora só pensamos no que pode significar a multiplicação neste caso. Mas e se a gente pensar, como foi que eu computei isso? Multiplicar frações pode ser bem simples do ponto de vista que, se você representar esses 2 números como frações, já dá para saber que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Só multiplicar por 5 sobre 1. 5 sobre 1. Representando os 2 números como frações, dá para multiplicar o numerador. 1 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Isso dá quanto? 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. Correto? E então, de novo, chegamos a 5 meios. Fui!
Vamos multiplicar 4 por 2012. Na verdade, vamos deixar mais simples. Vamos multiplicar 4 por 201, só para simplificar as coisas um pouco. 4 vezes 201. Como vimos nos vídeos anteriores, gosto de escrever o número maior em cima. Essa é só uma de muitas maneiras de abordar um cálculo desses. Muito bem, o 201. Então vou escrever o 4 embaixo dele e vou escrever bem embaixo da casa das unidades. Tenho 201 vezes 4. Assim como fizemos quando estávamos multiplicando um dígito por 2 dígitos, vamos fazer basicamente o mesmo processo. Primeiro vamos multiplicar 4 por 1. Bom, 4 vezes 1 sabemos que é igual a 4. Vou colocar um 4 ali na casa das unidades. Podemos multiplicar o nosso 4 pelo dígito que temos na casa das dezenas. Nesse caso, temos 0 na casa das dezenas. Então, 4 vezes 0, bom, é 0. 4 vezes 0 é 0, colocamos 0 na casa das dezenas aqui. Por fim, temos 4 vezes 2 aqui. 4 vezes 2 é igual a 8. Colocamos esse 8 aqui e temos a nossa resposta, 804. Agora, por que isso funcionou? Lembra-se de quando multiplicamos 4 vezes 1? Aquilo era literalmente 4. Chegamos a esse 4 aqui. Quando multiplicamos 4 por 0, isso é 0 dezenas, então tivemos 0 dezenas aqui. E quando multiplicamos 4 por 2, isso é, na verdade, 200. Está na casa das centenas. 4 vezes 200 é 800. Basicamente, o que estamos fazendo ao escrever nas casas certas é dizer que 4 vezes 201 é o mesmo que 4 vezes 200, que é 800, mais 4 vezes 0 dezenas, que dá 0 dezenas, mais 4 vezes 1, que é 4. 800 mais 0 mais 4 é 804. Vamos multiplicar 7 vezes 253 e ver ao que chegamos. Como no último exemplo, o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever o número maior primeiro. Então, 253. E escrevo um número menor embaixo dele e alinho as casas. O 7 só tem a casa das unidades, então vou colocá-lo aqui embaixo da casa das unidades do 253. Coloco o sinal de multiplicação aqui, então pode ler como 253 vezes 7, que sabemos ser a mesma coisa que 7 vezes 253. Agora estamos prontos. Tem várias maneiras de fazer isso, mas essa pode ser chamada de método padrão. Eu começo com o meu 7 e o multiplico por cada um dos números aqui em cima e subo apropriadamente. Primeiro começo com 7 vezes 3. Sabemos que é 21. Deixa eu escrever. 7 vezes 3 é igual a 21. Podemos fazer essa parte de cabeça, mas quero esclarecer de onde eu estou tirando esses números. O que posso fazer no método padrão é escrever o 1 do 21 aqui embaixo, mas então subir o 2 para a casa das dezenas. Agora vamos descobrir quanto é 7 vezes 5. Sabemos pela tabuada que 7 vezes 5 é igual a 35. Agora, não podemos apenas colocar o 35 aqui embaixo. Ainda temos que lidar com esse 2 que subimos. Calculamos 7 vezes 5 é 35, mas daí também somamos aquele 2. 35 mais 2 é 37. Escrevemos o 7 aqui na casa das dezenas e subimos o 3. A gente precisa calcular quanto é 7 vezes 2. Sabemos que 7 vezes 2 é igual a 14, não é? Não podemos colocar um 14 aqui embaixo, temos esse 3 para somar. Então 7 vezes 2 é 14, mais 3, 17. Agora podemos escrever 17 aqui embaixo, porque o 2 é o último número com o qual precisamos lidar. E temos nossa resposta. 7 vezes 253 é 1.771. Nesse vídeo vou multiplicar 87 vezes 63, mas não vou fazer isso usando só alguns processos, mostrando só alguns passos. Ao invés disso, vou usar a propriedade distributiva para calcular esse produto. Primeiro, o que eu vou fazer? Deixa eu reescrever 87. Isso é a mesma coisa que 87. Mas ao invés de escrever 63 assim, vou escrever 63 como 60 mais 3. 60 mais 3. Agora isso vai ser igual ao quê? 87 vezes 60 mais 3 vai ser a mesma coisa que... Melhor copiar e colar isso. Isso vai ser a mesma coisa que... 87 vezes 60 vezes 60. Mais 87 vezes 3. Dá para dizer que distribuímos o 87. Estamos multiplicando 87 vezes 60 mais 3. É 87 vezes 60 mais 87 vezes 3. Posso colocar entre parênteses aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, melhor assim. Mas como você calcula quanto é isso? Podemos reescrever 87 como 80 mais 7. Vamos reescrever isso. É a mesma coisa. Na verdade, deixa eu escrever dessa forma, eu posso trocar. Então isso é a mesma coisa que 60 vezes 87. Mas vou escrever isso como 60 vezes 80 mais 7. Daria para fazer assim. 80 mais 7 mais 3 vezes 80 mais 7. Ou 3 vezes 87. Deixa eu só copiar e colar isso, eu não tenho que ficar trocando as cores. Mais 3 vezes 80 mais 7. Então, copiar e deixar eu colar isso. E tem isso. Tudo que eu fiz, só para deixar claro,
Eu fiz tudo o que vê aqui. 87 vezes 60 é a mesma coisa que 60 vezes 87, que também é a mesma coisa que 60 vezes 80 mais 7. Tudo que vê é 87 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 87, que é a mesma coisa que 3 vezes 80 mais 7. É isso aqui, mas veja, conseguimos distribuir de novo. Podemos distribuir o 60 vezes 80 mais 7. Isso vai ser 60, vou fazer com a mesma cor. Mudar a cor é difícil. Isso é 60 vezes 80 mais 60 vezes 7. Mais 3 vezes 80, 3 vezes 80, mais 3 vezes 7. Agora repare que esse é um formato retangular e é preciso pensar sobre o que cada um desses algarismos representa. 8 representa 80. 7 representa 7. 6 representa 60 porque está na casa das dezenas. O 8 estava na casa das dezenas também. Esse 3 está na casa das unidades, então é só 3. Multiplicamos todos juntos. O 80 vezes 60, multiplicamos o 80 vezes o 3. Aqui multiplicamos o 7 vezes o 60, multiplicamos o 7 vezes o 3. E aí somamos todos juntos. Na verdade, isso vai dar nosso produto. Por exemplo, esse aqui é 6 vezes 8 é 48. Mas isso não é 6 de 8, é 60 de 80. Vai ser 4.800. A gente tem 2 zeros bem aqui. 48 seguido pelos 2 zeros. Esse aqui, 60 vezes 7 é 420. 6 vezes 7 é 42, mas será 10 vezes mais porque é um 60. E 3 vezes 80. Bom, é a mesma lógica. 3 vezes 8 é 24, vai ser 240. Finalmente, 3 vezes 7 é 21. E para obter o produto, dá para somar esses dois. Você pode dizer, peraí, conheço um jeito melhor de fazer isso. Mas a razão que faço dessa forma é para te mostrar que aquela maneira rápida, que já sabia, não é uma fórmula ou um passe de mágica. Isso faz parte da propriedade distributiva. Então, isso vai ser igual a quê? A gente poderia somar todos eles. 4.800 mais 420 mais 240 mais 21. Vamos ter um aqui, vejamos. 20 mais 40 mais 20 é 80. Vamos ver, 800 mais 400 é 1.200, mais 200 é 1.400. E aí você obtém 5.481. É igual a 5.481. E pode falar, nossa, foi difícil ter que fazer a propriedade distributiva tantas vezes, de novo e de novo. Talvez exista uma maneira mais simples de visualizar isso, não? Existe. Na verdade, pode escrever isso como uma grade. Dá para dizer que está multiplicando 87 vezes 63 e escrever assim. 80 mais 7 vezes 60 mais 3. Pode fazer uma grade assim. Deixa eu preparar uma caixa pequena aqui. 2 dígitos por 2 dígitos será uma grade 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E você tem só que calcular. Bom, o que é 60 vezes 80? Já calculamos isso, é 4.800. O que é 60 vezes 7? Vai ser 420. O que é 3 vezes 80? Já calculamos isso, é 240. Quero fazer com a mesma cor. 240. Finalmente, o que é 3 vezes 7? 21. Você soma todos juntos e obtém 5.481. Agora te encorajo a fazer o mesmo problema de multiplicação. O mesmo 87 vezes 63 da forma que aprendeu tradicionalmente. Olhe para os passos diferentes porque eles fazem sentido. E porque no final das contas você faz a mesma coisa que acabamos de ver nesse vídeo, mas faz de um jeito diferente. O objetivo desse exercício nesse vídeo é mostrar que você não faz cegamente os mesmos passos para encontrar o produto de dois números, mas sim deve entender por que aqueles passos funcionam e como aqueles números se relacionam uns com os outros. Vamos multiplicar 6 vezes 7.981. E a forma para fazer isso é representando ou expandindo o 7.981 como 7.000 mais 900 mais 80 mais 1. E multiplicando 6 vezes 7.981 é a mesma coisa que multiplicar 6 vezes 7.000, mais 6 vezes 900, mais 6 vezes 80, mais 6 vezes 1. Essencialmente, você distribui o 6. Para ajudar que a gente fique no caminho certo, deixa eu desenhar uma grade aqui. Então, isso é 6, e vamos ter que pensar sobre quanto é 6 vezes 7.000, 6 vezes 900, 6 vezes 80 e 6 vezes 1. Vou fazer um pequeno quadrado dentro do nosso retângulo para cada um dos números. Deixa eu fazer isso. E aí só precisamos pensar, o que é 6 vezes 7.000? 6 vezes 7 é 42. 6 vezes 7.000 é 42.000. 6 vezes 900, bom, mais uma vez, 6 vezes 9 é 54. 6 vezes 900 é 5.400. 6 vezes 80
80 são 8 de 10. 6 vezes 8 é 48, mas uma vez que é 6 vezes 80, ou 8 de 10, será 48 de 10, ou 480. Finalmente, 6 vezes 1, claro que é igual a 6. Para encontrar qual é esse produto, temos que pegar a soma de cada um desses números, que será 6 vezes 7.000, mais 6 vezes 900, mais 6 vezes 80, mais 6 vezes 1. Vamos fazer isso. Será 42.000, mais 5.400, mais 480, mais 6. E temos, vamos ver, na casa das unidades tem um 6, na casa das dezenas só um 8, na casa das centenas tem 4 mais 4, que é 8, na casa dos milhares, 2 mais 5 é 7. Finalmente, na casa das dezenas de milhar ainda tem um 4. A gente chega ao 47.886. E o que eu te encorajo a fazer é pensar sobre como isso realmente destaca o que eu estou fazendo aqui. Não é tão diferente do que já tenho feito com a técnica tradicional da multiplicação. Essa é útil porque agora você realmente consegue entender o que está acontecendo. Na verdade, quando começa a fazer de cabeça, pelo menos para mim, tenho a impressão de que é uma maneira boa para organizar o problema de multiplicação. Quando alguém diz que 6 vezes 7.981, se eu estivesse olhando para isso sem ter em nenhum papel, eu diria ok. É 6 vezes 7.000? Eu diria ok. É 42.000, vou tentar lembrar disso. O que é 6 vezes 900? É 5.400. Se eu adicionasse isso a 42.000, teria 47.400. O que é 6 vezes 80? 480. Tenho que somar isso a 47.400 para obter 47.880, e o que é 6 vezes 1? É 6. Some isso a 47.880, que eu tenho na minha mente, e será 47.886. Enfim, isso te ajuda a entender o que realmente acontece quando multiplica múltiplos dígitos. É uma técnica útil para fazer multiplicação de cabeça.